Orar. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que possa impedir a palavra do Senhor de achar lugar em nós, que o Senhor esteja agindo pelo poder do Teu Espírito, plantando essa palavra em terra fértil, para que nós possamos, ó Pai, confrontar os nossos pensamentos com a palavra do Senhor, as nossas intenções, os nossos conceitos e preconceitos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a palavra do Senhor realmente venha a ser regra de fé e prática nas nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24. Esse capítulo é um pouco maior, então nós hoje seguiremos o seguinte critério. Nós vamos expondo o capítulo à medida que nós vamos lendo as partes dele. Então você vai ficar com sua Bíblia aberta e acompanhar. Nós vimos no capítulo 23 que Sara morreu e Abraão chorou com a morte de Sara e ele pranteia Sara. Falamos aqui sobre a perda que nós temos, o nosso choro sobre a morte dos nossos entes queridos. Ele compra uma área, um pedaço de terra, usando aqui um linguajar nosso, né, uma chácara, um sítio, onde tinha uma caverna, e ele faz ali ele usa aquela caverna como sepultura. Isso foi em Hebrom, e ele pagou um alto preço por isso. Nós vimos isso no capítulo 23. Agora, no capítulo 24, Abraão já está idoso. Nós vamos ver isso aqui. E ele precisa organizar a sua vida para morrer. Agora, é ele que vai morrer. Ele não no capítulo 23, no 24, mas ele vai organizar a sua vida. E dentro dessa organização da sua vida, antes da sua morte, o mais importante que ele tinha que fazer é deixar o seu filho casado. Isaac precisava de casar, então ele precisava de fazer o casamento de Isaac, para que Isaac desse continuidade à promessa que Deus havia feito a ele. A promessa era, 2 pontos da promessa que nós precisamos de lembrar. A promessa era uma terra para morar e filhos, porque havia uma promessa de descendência. E só abrindo aqui um parênteses, Deus, quando pune Israel, tira Israel da terra e leva os filhos presos, perde as promessas. Então nós precisamos de estar lembrando disso. Mas vamos continuar aqui no texto. Abraão ele está velho. Então a primeira parte do texto que nós vamos ver está aí do versículo 1 até o versículo 9. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Começa dizendo que ele estava idoso. E Abraão chama o seu mais antigo servo, está aí no versículo 2. Disse Abraão, seu mais antigo servo da casa que governava, e ele chama esse servo e ele faz um pacto com esse servo. Tá aí começa aí no versículo 3, ele fala com o servo para jurar pelo Senhor, e era hábito entre eles fazer um juramento aonde eles colocavam a mão debaixo da coxa. Não sei nem por que isso, não vou entrar aqui nos pormenores disso, porque tem diversas linhas de pensamento, mas eles faziam isso, e ele
ele fala com o servo para jurar que iria buscar uma noiva para Isaac. Aqui, meus irmãos, nesses versículos de 1 a 9, a ênfase está na preocupação com o casamento do filho. Essa é a ênfase. Ele vai falar com ele para procurar no meio da família de Isaac. Ele diz no versículo 7 que o Senhor Deus do céu, Abraão diz para ele para ter cautela, para não levar o filho lá para o meio da parentela dele, mas deixar o filho na terra. Eu falei aqui, a promessa era terra e filho. Então você vai deixar o meu filho na terra. E o versículo 7, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. O Deus que me tirou da minha terra, que me trouxe para cá, me deu um filho, ele vai abençoar para que você consiga uma esposa lá, para o meu filho. Então há aqui uma preocupação com o casamento do filho. E ele fala com o servo que ele queria uma escolha certa. O risco que ele queria de que Isaac casasse com as mulheres cananeias, ou que Isaac não casasse com seus parentes, e ele tem essa preocupação com o casamento do filho. Meus irmãos, só para a gente... Lembrando que no Novo Testamento nós somos a noiva do filho, a noiva dada pelo pai. O pai dá uma noiva para o filho. A igreja como noiva de Cristo. A gente encontra isso lá em Efésios, quando ele está falando sobre o casamento, e aí ele vai tratando sobre o casamento, e lá no final ele diz assim, fala um mistério, eu não estou tratando, eu estou tratando de Jesus e a igreja e Cristo. Então comece a pensar nisso, um pai que se preocupa com o casamento de seu filho, e manda buscar essa noiva. Então no versículo 10, aí a partir do versículo 10, ele vai começar a mostrar do 10 a 14, ele diz, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens, e foi para Mesopotâmia, e fora da cidade fez joelhar os camelos, chegando lá na terra de Naor, ele para. Então aqui nesses versículos de 10 a 14, o servo de Abraão, ele busca a orientação de Deus, para escolher a esposa de Isaac. Ele busca essa orientação de Deus. Ele quer que Deus oriente, para que ele não erre na escolha. Ele vai dizer no versículo 12, diz consigo, ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas, e hoje uses de bondade para com o meu servo Abraão. Repare que ele está pedindo, o Senhor vai usar de bondade com o meu servo Abraão, Deus do meu senhor Abraão, me ajuda, eu preciso de achar essa mulher, eu preciso de achar essa noiva para Isaac. E aqui, meus irmãos, ele busca uma orientação de Deus, e a orientação de Deus que nós temos hoje para as nossas vidas, não é Deus te dar um sinal, descer um fogo sobre a cabeça de alguém, para você saber que é aquela pessoa, mas Deus te dá as orientações na palavra dele, para que você saiba, a pessoa que você tem que escolher para o casamento, e aqui é isso que acontece. O servo, ele busca essa orientação de Deus. Quando chega no versículo 15 até o versículo 21, se você pegar aí só para iniciar, ele considerava ele ainda, ele tá pensando, ele considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E
prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Meus irmãos, esses versículos 15 a 21, ele vem trazer para o servo de Abraão as características visíveis da noiva que ele estava procurando. As características que são demonstradas numa jovem que tinha educação, numa jovem que trabalhava, numa jovem que tinha disponibilidade de servir, numa jovem que tinha iniciativa. Ele percebe as características da noiva que ele queria levar para Isaac. Então ele passa a observar, o texto vai dizer isso, que ele silenciosamente, ele ouve, ele observava em silêncio, percebia quem era aquela moça que ele queria. Então aqui nós encontramos como que nesse casamento de Isaac, como que o servo busca essas características visíveis de uma boa moça. Irmãos, nós estamos vivendo numa fase hoje em que a igreja perdeu alguns princípios que envolvem a formação dos nossos filhos, homens e mulheres, para serem maridos e esposas. Nós estamos perdendo isso. Nós não estamos criando filhos para a formação de família do pacto, família de Deus, família que serve o Senhor, que tem uma visão na eternidade e que entende que esse mundo é passageiro. Hoje nós temos homens que querem viver a vida dentro de casa com os pais, vão vivendo praticamente eternamente, só fazem às vezes estudar, e eu não tenho nada contra quem estuda, até pelo contrário, eu acho que todo mundo deve estudar, mas nós estamos vivendo períodos em que homens e mulheres, homens que não têm condição nenhuma de estar à frente de uma família, e mulheres que não estão preparadas para serem esposas, não estão preparadas para ser mãe, não estão preparadas para a vida. E o que nós encontramos aqui nesse texto é que esse homem, ele para num poço e vem uma jovem e ele pede água, e ela vira e diz: não, eu vou dar água ao Senhor, vou dar água aos camelos, eu vou espera aí que eu vou resolver esse negócio. Aqui nós encontramos algumas coisas que nós estamos perdendo. Ela era uma jovem que trabalhava, ela era uma jovem que sabia ser doadora, ela tinha suas características, e era bonita, né? Porque aqui não vou colocar nem a beleza, porque hoje às vezes a beleza está como o primordial na escolha, mas não é o primordial. E essa mulher, ela evidencia aquilo que era ela tinha características visíveis de quem ela era. Quando chegamos no versículo 22 até o versículo 27, o versículo vai falar, esse texto vai falar das características da família. Quando ele diz: tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras, e passou para a mão dela e perguntou: de quem é filha? Aí ela responde, ela respondeu: sou filho de Betuel, filho de Milca.
a qual ela deu à luz a Naor, e acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Repare, a característica dela continua. Mas o homem quer saber quem ela é. Por que ele quer saber com quem ela é? Ele não quer levar para casar com o filho do seu senhor uma mulher boa, mas que não seja, tinha que ser da família. Foi isso que ele prometeu ao seu senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua bondade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ou seja, ele é guiado por Deus e ele entende que aquilo era uma providência de Deus sobre a vida dele. Então, ele procura a formação da família. Ele vai na família, ele quer saber de quem é você, de quem você é filha, quem é os seus parentes. Eu quero saber da sua família. Meus irmãos, nós estamos longe disso. Longe. Hoje tem jovens procurando esposa que não sabem nem de onde é. Não procura nem saber com quem está casando, esposa que não quer saber também, moças que não querem saber de nada. Então nós encontramos aqui uma busca pela formação familiar que aquela jovem pertencia. Ele faz isso. Quando chega no versículo 28 até o versículo 51, ele vai falar sobre a providência. Então a moça correu, contou-os da casa de sua mãe, todas essas coisas. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que depois nós vamos encontrar esse homem tendo problema lá na frente com o filho de Rebeca. Ele era irmão de Rebeca. Então Jacó vai ter problema com esse tio dele, e nós vamos encontrar isso lá na frente. E ele vê o pendente, esse homem era meio chegado a finanças, ele vê o pendente, e aí ela vai conversar com ele, e por aí afora nós vamos, e eles vão dizer que o Senhor tem abençoado muito, ó meu Senhor. O servo vai falar isso aí no versículo 35, e eles vão conversando sobre Abraão, vão conversando sobre tudo o que está acontecendo, e mostrando a providência de Deus no processo. Nesse processo de escolha da noiva para formar a família de Isaac, tem uma providência de Deus agindo dentro desse processo. Deus está agindo para formar essa família. E nós vamos aí até o versículo 50, ele vai dizer: então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora de sua vontade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor. Ele chega à conclusão de que nesse processo todo de escolha da noiva de Isaac, havia uma providência de Deus agindo ali. E aí, meus irmãos, a partir do versículo 52 até o versículo 61, nós vamos ver o servo tira as joias, tira presente, para mostrar que Isaac tinha condições de sobrevivência. Nós vamos ver, Senhor, mas parece que ele está comprando a noiva. Não, meus irmãos, ele está mostrando que aquela moça não ia para uma casa sem condições de sobrevivência. A realidade financeira e a participação de Rebeca nisso, nós vamos ver que eles vão perguntar a Rebeca se ela queria ir. Versículo 58, chamaram pois a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela responde: Irei. Meus irmãos, ela nunca tinha visto Isaac. Ela não sabia quem era Isaac. Ela não sabia se ele era alto, magro, gordo, feio, bonito. Ela não sabia nada. E ela vai com Isaac. Ela diz: irei.
Por que ela disse que iria? Porque ela viu todo o processo, havia uma providência de Deus, ela estava sendo levada para um noivo que tinha condições de mantê-la, que tinha estrutura financeira. Repare que todo o processo da escolha tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Tem a decisão de Abraão, o pai. Tem o servo que ora ao Senhor, que busca o Senhor. E aí quando chega no versículo 62 até o versículo 67, ele vai falar de Isaac. Ora, Isaac vinha do caminho de Beer-Laim, Roi, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo. Isaac estava meditando, estava orando com certeza. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu eis que vinham os camelos. E também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac. Meus irmãos, tem muito jovem que pega esse texto e faz, maravilha, amor de Isaac por Rebeca, faz disso aqui quase que uma novela. Mas não para fazer a menor análise do texto. Meus irmãos, até aqui, Isaac nem sabe, ele com certeza ele sabia porque o servo foi, mas em momento nenhum o texto registra que Isaac foi, Abraão chegou perto de Isaac e perguntou: você quer casar? O texto não fala isso não. O texto fala que Abraão ficou velho, viu Abraão que precisava de organizar sua casa, ele sabia que precisava de organizar, ele precisava de fazer o casamento do seu filho, e ele tomou uma decisão, e chamou o servo: vai buscar uma esposa para o meu filho, assim, ela tem que estar lá no meio da família, lá na Mesopotâmia, você vai lá e procura essa mulher lá e traz ela, e nosso Deus vai te abençoar. E ela vem. Isaac, diz o texto, que ele vê os camelos, e Rebeca vê ele vindo. Aí ela pergunta: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele homem que está vindo lá? Aí o servo diz: é meu senhor. É com quem você vai casar. É seu noivo. É seu futuro marido. É o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela tampa o rosto. E diz o texto que então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Ele não sabia. O servo conta a ele todas as coisas. Isaac conduziu até a tenda de Sara. Interessante isso. Ele não conduz ela para outro lugar, ele conduz ela para a tenda da sua mãe. O respeito, o zelo para com a sua futura esposa. Hoje, meus irmãos, se facilitar, nós encontramos moças e rapazes dentro de casas de crente, não no quarto da mãe. Ele conduz ela para a tenda da mãe dele e tomou Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Ele a amou. A noiva escolhida pelo pai é aceita e amada pelo filho. A noiva escolhida pelo pai é aceita e amada pelo filho. O texto de Efésios vai dizer no capítulo 5, a partir do versículo 22, Jesus ama a noiva escolhida pelo pai. Jesus ama a noiva que ele cuida dela, a noiva que ele vai apresentá-la sem mácula, sem mancha. O pai escolhe a noiva e o filho a recebe e ama a noiva.
escolhida pelo Pai, chamada pelo Pai, buscada pelo Pai. Uma noiva que responde ao chamado do Pai. Rebeca responde: eu irei com ele. Eu irei com ele. Esse texto nos ensina algumas coisas sobre Deus. Primeiro, que Deus é zeloso para com as famílias do pacto. Deus é zeloso. Deus tem zelo com as famílias do pacto. Nós é que somos mundanos. E aqui não estou dizendo mundano no sentido que você fica praticando o pecado do mundo, mas nós trazemos do mundo coisas que nós não deveríamos trazer e que nos levam às decisões que não deveríamos tomar. Por exemplo, o mundo deixa os seus filhos escolherem as suas esposas, os seus maridos de qualquer jeito e faz isso de forma absurda, e nós achamos que isso é liberdade. Meus irmãos, isso é jogar os nossos filhos, nossas filhas no buraco. O que a Bíblia nos ensina é que o pai escolhe. Eu sei que, falando isso aqui, provavelmente vão me chamar de retrógrado, de não sei o quê, mas eu já estou com uma idade que eu não estou nem me importando muito o que falam não, mas a palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Por que isso? Porque isso é uma prudência. O Deus que zela é o Deus que quer que aquele homem, aquela mulher, aquele pai, aquela mãe que tem experiência, que sabe muito bem. Poucos dias eu escutei uma pessoa dizendo assim: fulana não casou e não está bem no casamento. Aí alguém estava perto e falou assim: mas a mãe dela falou com ela para não casar não. Oh meu Deus. Revisado. Irmãos, a Bíblia não manda você avisar para o seu filho não casar. A vida manda para você escolher a esposa do seu filho, você escolher o marido da sua filha. Ela não manda você avisar que não vai dar certo, ela manda você escolher. E diz para o filho, que o texto está nos dizendo, que o filho aceitou a escolha. Ele aceitou como providência de Deus. Não, com essa não caso não. Ela está muito pequena, para não falar outras coisas. Então Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus providente. Nós estamos falando isso em Gênesis o tempo todo. Por que nós estamos repetindo? Porque nós não queremos aceitar a providência de Deus. Porque muitas vezes aquilo que Deus oferece, nós rejeitamos. Porque nós não queremos que Deus seja providente, nós queremos que Deus nos dê aquilo que nós pensamos que é bom. Em tudo, nós queremos que Deus faça conforme o que eu penso, conforme os meus projetos, conforme o que eu quero. E Deus é fiel ao pacto. Ele fez um pacto com Abraão. Ele diz: você vai ter um filho, e ele teve esse filho. Vai ser com Sara. E não importa a idade, ele teve esse filho, e a continuidade tinha que, para cumprir a promessa, Isaac tinha que casar, ela tinha que ter uma esposa, ele tinha que ter uma esposa. Então Deus providenciou, ele foi fiel nesse pacto. Esse texto nos ensina, meus irmãos, algumas questões que nós precisamos de ver sobre nós, os seres humanos, nós homens. O homem, quando ele está em Cristo, que ele nasce de novo, ele entende que ele é membro de um povo separado para Deus. O homem e a mulher que são convertidos, eles entendem: eu sou membro de um povo separado para Deus, eu tenho que andar junto do povo de Deus, eu tenho que me casar no meio do povo de Deus. E às vezes nós usamos determinadas desculpas. Mas fulano casou na igreja e não deu certo, fulano casou fora da igreja e está dando certo. Meus irmãos,
Casou na igreja, mas não procurou direito, não olhou direito, casou com quem não deveria casar. É o que acontece. E nós ainda arrumamos exceções para servir de regras. Ah, porque fulano casou e casou com uma pessoa não crente, deu certo. Meus irmãos, não é porque a pessoa cometeu um erro e Deus acabou tendo misericórdia e aquilo funcionando de alguma forma, que você vai usar como regra na sua vida. A regra não é essa. A regra é: nós somos separados e nós não vivemos como o mundo e que escolhe de qualquer maneira, e porque o mundo entende o seguinte: se deu certo sexualmente é que está bom, resolveu o problema. Ser bonito tá bom. Ah, eu quero, a moça pensa, né? Eu quero 1,80 m, olhos verdes, cabelo preto escuro e não sei o que, pé pequeno, por aí fora vai. E o rapaz a mesma coisa, eu quero casar, não, ela já é formada em medicina, está ganhando bem, tá, então eu vou casar. Meus irmãos, tudo errado. E quando que nós nos tornamos mundanos? Quando nós trazemos as decisões que o mundo toma para dentro da igreja, começamos a decidir igual. Nosso padrão é a palavra de Deus. Algumas coisas práticas nesse texto que eu quero colocar para nós. Primeiro, os princípios da formação familiar no pacto, eles permanecem. Abraão é citado na Bíblia até o final como um homem de fé. Então, nós precisamos de olhar para a vida deste homem e tentar descobrir por que esse homem era um homem de fé. O que esse homem fez? E muitas vezes essa história toda dele, nós vamos encontrar esse homem cometendo erros, nós vamos encontrar ele tendo acertos, nós vamos encontrar ele fazendo coisas que às vezes nós não queremos, nós vamos encontrar ele confiando em Deus, e aqui nós encontramos ele preparando o casamento do seu filho. Isso é uma demonstração de fé, e nós precisamos de colocar isso na nossa vida. Então os princípios de formação familiar no pacto, eles permanecem. Ah, mas isso foi há não sei quantos anos atrás, agora nós vivemos num tempo moderno. Meus irmãos, o ser humano não mudou, é mesmo. O que mudou foi a tecnologia, a luz, a internet e outras coisas mais, mas o ser humano é o mesmo. Os princípios de formação familiar dentro do pacto de Deus, eles permanecem. A direção dos pais é uma direção necessária na vida dos nossos filhos. A experiência do pai está acima dos desejos dos filhos. Porque os desejos dos filhos estão com base na falta de experiência deles. Eles são iludidos, muitas vezes com o mundo, com raciocínios que eles não têm experiência. E às vezes eles não sabem medir tudo isso. Por isso a gente encontra muito: mas eu te avisei, eu te falei que você não podia fazer isso, eu te falei. Mas nós não educamos os nossos filhos a nos ouvir, a fazer como Isaac, que humildemente ele aceita. A escolha tem que ser na família da fé. Não tem como você ter julgo desigual, coisa terrível. Conversa com uma pessoa onde o marido ou a esposa é incrédulo e o outro é cristão. Você vai ver a dificuldade, a luta que este homem, que essa mulher vive. Procura por aí que você vai achar. É terrível. Então não se atreva a se mexer, a se envolver com um julgo desigual. A participação dos filhos é limitada, porque aqui nesse texto nós encontramos a família de Rebeca perguntando a ela se ela queria ir. Mas a gente tem que entender que a família de Rebeca não tinha a visão de Abraão. Eles sabiam que Abraão era abençoado por Deus. Eles perguntam a ela. Mas a Isaac ninguém pergunta nada. Ele vai encontrar com o servo e pergunta: e daí? Olha, aconteceu isso.
E ela com o rosto tampado. Ok, está resolvido. É com ela mesmo que eu vou casar. Ele confia. Então a participação dos filhos é limitada. E aqui eu quero ressaltar uma coisa: nos nossos dias, os nossos filhos estão mandando mais do que a gente. Hoje o que está acontecendo? Ah, pai, eu caso com quem eu quero. Não consegue nem manter uma galinha. Não consegue comprar milho para dar para a galinha. Não consegue comprar ração para dar para um cachorro. Aí eu quero casar com fulano. E como é que você vai viver? Com a aposentadoria da vovó. Não consegue manter um gato. Quer arrumar uma esposa. Não consegue cozinhar um arroz, fazer uma comida. Quer arrumar um marido. E o que é pior? Antes de arrumar o marido, arrumar a casa, arrumar tudo, arrumar um filho. Para quem? Cuidar. A vovó. Porque nem a mãe mais, porque há uns anos atrás era a mãe, agora nem a mãe mais, é a vovó. Ô vovó, fica aqui porque eu tenho que ir ali, eu quero ir ali no show, fica com o meu menino. Outro problema sério que nós encontramos aqui, já estou falando aqui, é a realidade financeira. A realidade financeira evita problemas. No passado, não muito longe, o sujeito casava lá na roça, ele ia lá, arrumava um pai, falava assim, pode fazer uma casa ali. Ele ia lá fazer uma casa com as próprias mãos e casava, ia para lá, colocava comida dentro de casa e assim ia. Hoje, meus irmãos, isso acabou. Nós estamos vivendo uma situação complicada. A providência de Deus, outra coisa prática, a providência de Deus está na aplicação do processo bíblico. Tem gente que fala assim, eu estou orando para que Deus me mande um varão. E acha que Deus vai descer lá do céu, mandar um anjo, fazer um negócio qualquer, e vai descer fogo, e vai iluminar a cabeça de um cidadão qualquer no meio da rua, e você vai saindo atrás dele, e você vai casar com ele. Irmãos, não é assim. As bases bíblicas estão aí. Vai lá e olha. Se a moça tem uma formação familiar boa, se ela teve uma educação familiar boa, se o rapaz teve uma educação familiar boa, se ele é um rapaz trabalhador, se ele está disposto realmente, faz uma avaliação bíblica. Então o processo, a providência está na aplicação do processo bíblico. Tem que ter um processo bíblico. Por último, eu quero dizer que o amor é essencial para o casamento duradouro. E o amor que é essencial para o casamento duradouro não é esse amor que o povo prega por aí, não. O amor que é essencial para o casamento duradouro é o amor de Efésios capítulo 5. Qual é o amor de Efésios capítulo 5? Diz assim, maridos, amai a vossa esposa. O amor de Efésios é para aquele homem que dedica a vida para sua esposa. Porque a base de orientação para o amor no casamento é a base do amor de Cristo para com a igreja. E Cristo deu a vida pela sua igreja, Cristo mantém a sua igreja, Cristo cuida da sua igreja, Cristo sustenta a sua igreja, Cristo morreu pela sua igreja, Cristo morreu pela sua noiva. É esse o amor que Deus exige do homem. É o que está em Efésios. Não é outra coisa. E lá não diz nem para a mulher amar o marido. Ela tem que amar o marido? Claro que tem. A igreja não vai amar a Cristo? Claro, uma pessoa que o Senhor Jesus cuida de nós, deu a vida por nós, zela por nós, nos garante uma eternidade e nós não vamos amá-lo? Doideira, não precisa nem de falar que a esposa tem que amar o marido. Lá diz que a esposa respeite o seu marido.
seja submissa a Ele. Assim como a igreja tem que respeitar a Cristo. Ninguém quer falar isso. E essa fala não vai encher a igreja de gente nunca. Mas é o texto bíblico. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, não para ser agradados. Então, esse é o texto. Esse é o texto, e nós vamos encontrar um pai com um filho bem preparado, que busca uma noiva dentro da família, busca uma noiva bem preparada. E se você fizer buscar no seu coração, na sua mente, uma imaginação do que é a igreja, você vai entender. O pai que escolhe o povo, dá ao filho, que dá a vida por esta noiva, morre por ela, promete tudo para ela e voltará para viver eternamente com ela. Jesus, o nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que o mundanismo está em usar os padrões do mundo dentro da igreja. E hoje nós enfrentamos o mundanismo na formação de nossas famílias. E atrevo a dizer que nós fomos derrotados por ele. Porque a maioria das nossas famílias não estabelece um propósito ou uns padrões bíblicos para a formação dos seus lares. Confiam que o método mundano do mundo, aqui mundano porque é do mundo, é melhor do que o método de Deus. E nós devemos voltar, meus irmãos, aos padrões bíblicos na formação de nossas famílias. Eu sei que tenho consciência que isso é uma luta tremenda. Isso é um desafio muito grande. Mas nós não temos que vencer o mundo. Nós só temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa vidinha, na nossa família, que muitas vezes não é nem tão grande. E nós devemos fazer isso para a glória do Senhor. Eu gostaria que você se perguntasse, será que essa é a pergunta que você tem que fazer, será que eu não tenho padronizado as coisas da minha vida conforme o mundo? A começar pela formação das nossas famílias? Será que nós não precisamos já de começar a retornar aos princípios bíblicos e aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa igreja, formando homens e mulheres que formem famílias dentro do pacto para a glória de Deus? Como é que você tem lidado com isso? Feche seus olhos e ore ao Senhor, reflita sobre tudo isso. Eu quero chamar aqui os presbíteros enquanto você